Oi, pessoal. Eu venho aqui relatar uma experiência e uma reflexão que eu tive essa semana. Eu uso com frequência transporte público aqui em São Paulo e não é muito difícil eu visualizar, presenciar algumas atrocidades. Como, por exemplo, eu já vi motorista de ônibus fechar a porta em perna de senhora idosa, machucar e fechar o ônibus e ir embora, não se importar. E essa semana eu vi uma situação que eu acabei me posicionando. Eu acho importante a gente se posicionar quando a gente presencia uma situação injusta. Essa semana tem chovido muito aqui em São Paulo, chuvas fortes, e logo pela manhã eu fui pegar o transporte público numa rua que tem aqui perto, onde passa muitos ônibus com uma frequência gigantesca. E esses ônibus eles não conseguem parar num ponto só, porque o ponto é pequeno. É uma rua que praticamente, quando os ônibus param, fica enfileirado. Alguns bem depois do ponto, alguns no ponto, alguns antes. E no meio dessa chuva, uma senhora parou na porta de um ônibus que tinha parado bem mais para frente do ponto e começou a bater para entrar. Estava chovendo muito. O motorista fingiu que não viu, ficou indiferente, não olhou para ela e arrancou com o ônibus e foi embora. Isso é muito frequente, eu também já passei por isso. Eu acredito que quem usa transporte público já viu isso aqui em São Paulo, é muito comum, tá? Logo em seguida, ela foi para o próximo ônibus, que estava um pouco mais perto do ponto, e ele abriu para ela e eu aproveitei e entrei também. E ela se queixou que o motorista do outro ônibus não havia aberto para ela. E a resposta dele foi dura, seca e direta. Ele não é obrigado a abrir para você, ele abre se ele quiser. E eu tenho um gatilho emocional que eu preciso trabalhar, que ele é ativado quando eu vejo coisas injustas. Eu fico muito ativado. E no mesmo momento, sem pensar, eu falei em voz alta, o ônibus inteiro ouviu. Eu falei, ele não é obrigado, mas é uma questão de empatia. E nisso, quando eu falei essa frase, o motorista ficou muito nervoso. Ele começou a debochar. Ele falou: empatia? Empatia? Quem que tem empatia aqui? Empatia, você é louco? Empatia? Quem que tem empatia? E eu falei em voz alta: realmente, estou percebendo que não tem empatia aqui, não existe. O senhor tem razão. E deixei ele quieto com os pensamentos dele. Na verdade, ele ficou resmungando um bom tempo, mas eu achei melhor não continuar dialogando. Poderia até ter falado mais. E aí eu fiquei pensando sobre isso, essa questão da empatia. O que vocês acham? Vocês acham que empatia também não é importante? Vocês acham que a gente não precisa de empatia para viver, para conviver com as pessoas? Eu sei que aqui em São Paulo o forte das pessoas não é muito empatia, né? A empatia não é um ponto forte das pessoas aqui em São Paulo. Mas a empatia, ela é essencial para que a gente possa conviver de forma mais harmônica com saúde mental em um mundo melhor. E eu acredito que esse motorista, ele nem sequer sabe o que é a definição de empatia, nem sabe sequer o que é empatia. Eu vou ler para vocês aqui a definição de empatia segundo o DSM-5, aonde ele fala, ó, empatia é definida como a habilidade central para compreender as experiências, sentimentos e perspectivas do outro e reagir de forma apropriada a eles. A empatia, ela pode ser de dois tipos, né? Ela segue dois aspectos, que é a empatia cognitiva e a empatia afetiva. A cognitiva é quando, apesar de você não sentir, você tem a consciência, você tem a consciência de que a pessoa que passa por uma determinada situação gostaria de ser compreendida, de ser ouvida, de ser entendida. E a empatia afetiva é quando você partilha sentimentalmente da mesma experiência, você se compadece, você é compassivo com a pessoa. Agora, sobre a fala dessa pessoa, empatia, para que empatia? Ah, para que serve empatia? Ninguém tem empatia. Eu coloco a questão num outro posicionamento. Se por um acaso fosse a mãe dele
ou a irmã, ou a filha, alguém que acredito que ele pudesse ter muito afeto, estivesse na porta de um ônibus num dia de chuva muito forte, ele ficaria triste ou feliz se um motorista estranho abrisse a porta ou negasse abrir a porta para ela? E se por um acaso, ao invés de um dia chuvoso, fosse uma noite escura e perigosa? Como é que ele se sentiria se uma pessoa tivesse empatia e abrisse a porta um pouquinho fora do ponto para a mãe dele, para a irmã, para a filha? Eu acredito que só de citar esse exemplo, a gente compreenda que a empatia ela é essencial para os relacionamentos, para a sobrevivência e para a construção de um mundo melhor para todos nós. Então, uma pessoa que fala que a empatia ela é desnecessária é uma pessoa que não tem consciência do que ela está falando. Então, eu acredito, não vou julgar, não vou dizer o motorista é mal, mas com certeza é uma pessoa que não parou para pensar no que está falando, não para para pensar sobre esses quesitos, e nem sabe o que é empatia. Mas, inevitavelmente, todos nós, um dia mais cedo ou mais tarde, vamos carecer da empatia de uma outra pessoa. Ou todos nós podemos exercitar e praticar a empatia, fazendo com que o mundo se torne um pouco melhor, um pouco mais compreensivo e um pouquinho mais humano. O que complica muito, às vezes, é que personalidades de alto conflito, isso eu incluo as pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade antissocial, vulgo psicopatas, elas têm uma certa deficiência, quando não total deficiência, na capacidade de sentir a empatia afetiva. Eles entendem a importância da empatia, o valor que a empatia tem para algumas pessoas, para a sociedade, para a humanidade em geral. Eles entendem a importância de se mostrar e se demonstrar empatas, mas eles não conseguem sentir a empatia, porque eles têm o que nós chamamos de prejuízo ao sentimento de empatia. Porém, eles compreendem isso, compreendem a necessidade e compreendem a importância. Mas compreender não significa sentir. E quando você não sente algo, dificilmente você vai tornar esse seu sentimento algo relevante para as suas ações. Então, personalidades patológicas, narcisistas, psicopatas e personalidades do grupo B geralmente possuem um prejuízo na empatia e eles, consequentemente, sabem que as outras pessoas sentem empatia. Neste caso, é muito comum que eles façam uso do sentimento de empatia de outras pessoas. As pessoas que, por natureza, são mais tolerantes, que por natureza são mais esforçadas, determinadas, querem um relacionamento saudável, seja com o namorado, com namorada, com filho, com pai, com mãe, com chefe, buscam e planejam isso, acreditam na possibilidade de um outro ser humano se transformar e melhorar através do amor, através das suas ações, geralmente elas também possuem um forte sentimento de empatia, e os narcisistas e psicopatas sabem disso. E muitas vezes eles geram um certo movimento das vítimas dessas pessoas a partir do sentimento de empatia. O que eu quero dizer é que narcisistas, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, tá? E pessoas com transtorno de personalidade antissocial, elas costumam fazer uso da empatia alheia, se colocando numa posição, muitas vezes, de necessitado, de necessitada, de carente de ajuda, de vítima, de pobre coitado, de incapaz, de ignorante e diversas outras situações, fazendo com que as pessoas que têm esse sentimento de empatia cognitivo e afetivo se direcionem, se movimentem a favor da personalidade patológica. Muitas vezes resolvendo problemas pessoais, resolvendo problemas emocionais que a própria pessoa poderia resolver. E eles costumam gerar uma demanda sem fim, uma demanda eterna, uma demanda intensa, onde você
deixa de si para se dedicar e resolver as situações e problemas que a personalidade de autoconflito gera na sua vida. Então, uma lição que a gente pode extrair disso é: a empatia é um sentimento valioso que você nunca deve deixar de sentir ou de entender. O que é necessário é que nós possamos compreender como nós estamos nos doando de empatia, como nós estamos doando esse sentimento, como nós estamos fornecendo esse nosso lado empático, e que equilíbrio que isso tem. Porque tudo na vida que é em excesso pode trazer desequilíbrio. A partir do momento que você é uma pessoa empática, ao ponto de fazer tudo pelo outro, negligenciando as suas próprias necessidades, negligenciando o seu próprio, às vezes, cansaço físico, negligenciando, às vezes, até as suas próprias limitações, negligenciando as suas próprias limitações financeiras, se dedicando completamente a personalidades de autoconflito, faz com que você deixe de cuidar de si, deixe de se valorizar, deixe de se priorizar para gerar atos em prol da personalidade patológica. E aí é que a empatia torna-se prejudicial. E aí é que eu passo a concordar com o motorista que nem sempre a gente pode dar empatia para todo mundo. Mas como que eu sei o equilíbrio exato da empatia? Como eu consigo ser empático sem me prejudicar, sem ser usado por isso, sem ser abusado, sem ser manipulado através do meu sentimento de querer ajudar, de querer me dedicar, de querer o bem de uma pessoa? Você só acha o equilíbrio disso a partir do seu autoconhecimento, da sua autocompaixão, conhecendo os seus limites, conhecendo as suas necessidades intrínsecas, levando em consideração que você é uma pessoa importante também, assim como todos são, e que você jamais deve passar por cima dos seus valores morais, dos seus valores como pessoa, das suas necessidades, ao ponto de você entregar tudo de mão beijada, de coração, dedicando-se totalmente a uma personalidade que muitas vezes não vai retribuir isso. Então, o segredo da vida é você ter equilíbrio em tudo. Seja empático, ame, se dedique, ajude as pessoas, seja uma pessoa de bom coração, não faça o que o motorista fez, né? Seja uma pessoa de luz, iluminada por dentro, mas antes de tudo, seja uma pessoa com autoconhecimento, com autocompaixão, com a capacidade de equilibrar os seus sentimentos e saber que tudo na vida deve ser dosado, equilibrado e mediado. Senão, é hipocrisia você ser totalmente bom, empático e dedicado ao outro quando você não é consigo mesmo. A gente só salva as outras pessoas quando nos salvamos primeiro. Nós só temos a capacidade de amar verdadeiramente aos outros quando nós nos amamos primeiro. Nós só temos a capacidade de encontrar paz, felicidade e tranquilidade com sabedoria e maturidade quando primeiramente encontramos tudo isso em nós. A partir daí, podemos distribuir sentimento de empatia, bonanças, sentimento de benevolência, sentimento de paz, sentimentos de amor e compartilhar isso com todos que sabemos que vão valorizar e vão entender essa nossa capacidade. Personalidades de alto conflito, como narcisistas e psicopatas, não conseguem entender, não conseguem compartilhar, porque eles não conseguem doar de si também esses sentimentos por não possuí-los. Na verdade, os psicopatas têm um espectro de sentimento muito restrito, enquanto que narcisistas possuem todos os sentimentos, porém voltados sempre para si. Então, tenhamos mais maturidade no que nós sentimos, no que nós damos e no que nós temos a oferecer para todas as pessoas que nos cercam. Seja empático, sim, e ajude sempre que puder, mas saiba o momento exato e como fazer isso. Um abraço.